Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Despertar Reflexões. Hoje vamos falar sobre um tema essencial para a nossa vida: como aproveitar bem o seu tempo, seguindo os ensinamentos estoicos. O tempo é o recurso mais precioso que temos, e aprender a gerenciá-lo de maneira eficaz pode transformar nossa vida. Então, vamos descobrir como o estoicismo pode nos ajudar nessa jornada. Seção 1. O valor do tempo no estoicismo. Os filósofos estoicos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio sempre ressaltaram a importância de valorizar o tempo. Para eles, o tempo é um recurso finito e deve ser usado de maneira consciente e intencional. Sêneca, em sua obra Sobre a Brevidade da Vida, nos lembra que não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito dele. Essa frase captura a essência da visão estoica sobre o tempo. Não se trata da quantidade de tempo que temos, mas de como o utilizamos. Para os estoicos, o tempo é a substância da vida. Cada momento desperdiçado é uma fração da nossa existência que nunca mais recuperaremos. Epicteto enfatiza que devemos ser mestres do nosso tempo, priorizando atividades que promovem nosso crescimento moral e intelectual. Ele nos encoraja a focar no que realmente importa e a evitar distrações que nos afastam de nossos objetivos mais elevados. Marco Aurélio, em suas Meditações, frequentemente nos lembra da transitoriedade da vida. Ele nos aconselha a viver cada dia como se fosse o último, não no sentido de indulgência imprudente, mas de uma apreciação profunda e sincera de cada momento. Ao reconhecer que nosso tempo é limitado, somos motivados a viver com propósito e intenção, valorizando nossas ações e decisões diárias. Sêneca, em Sobre a Brevidade da Vida, argumenta que a maioria das pessoas vive como se tivesse um tempo ilimitado, desperdiçando-o em trivialidades e preocupações insignificantes. Ele nos exorta a acordar para a realidade de nossa condição mortal e a usar nosso tempo de forma sábia. Em vez de nos perdermos em lamentações pelo passado ou em ansiedades pelo futuro, devemos concentrar nossa energia no presente, a única realidade tangível que possuímos. Além disso, os estoicos ensinam que o verdadeiro valor do tempo está em como ele é preenchido com ações virtuosas e pensamentos elevados. A filosofia estoica nos convida a refletir sobre nossas prioridades e a eliminar atividades que não contribuem para o nosso desenvolvimento pessoal ou para o bem-estar dos outros. Essa abordagem prática nos ajuda a cultivar uma vida de significado e propósito. Em resumo, a primeira lição estoica sobre o tempo é reconhecer seu valor imenso e evitar desperdiçá-lo com coisas triviais. Ao adotar uma perspectiva estoica, podemos aprender a viver de maneira mais consciente, direcionando nosso tempo e energia para aquilo que realmente importa. Vivendo de acordo com esses princípios, transformamos o tempo em uma ferramenta poderosa para a realização de uma vida plena e virtuosa. Seção 2. Focar no presente. Um dos princípios fundamentais do estoicismo é viver no presente. Marco Aurélio, em suas Meditações, nos aconselha a concentrar nossa atenção no momento atual, pois é o único tempo que realmente temos. Este conselho ecoa uma verdade universal: o passado é imutável e o futuro é incerto. Ao focar no presente, maximizamos nossa capacidade de agir de maneira eficaz e de desfrutar uma vida mais tranquila e significativa. Marco Aurélio, em suas reflexões, nos lembra repetidamente que o presente é onde residem nossas ações e decisões. Ele escreve: confine-se ao presente. Esta simples, mas profunda instrução enfatiza que nossa energia deve ser direcionada para o aqui e agora. O estoicismo ensina que, ao nos prender ao passado ou nos preocupar excessivamente com o futuro, desperdiçamos o tempo precioso que temos para viver e agir. Evitar preocupações excessivas com o passado ou o futuro nos permite usar nosso tempo de maneira mais eficaz.
Quando estamos presos ao passado, remoendo erros ou arrependimentos, estamos essencialmente vivendo em um tempo que já não existe. Isso nos impede de aproveitar as oportunidades presentes e de aprender verdadeiramente com nossas experiências. Da mesma forma, quando nos preocupamos demais com o futuro, somos frequentemente paralisados por medos e incertezas que podem nunca se materializar. O estoicismo nos encoraja a planejar e preparar, mas sem sacrificar a paz e a eficácia do presente. Praticar a atenção plena, mindfulness, é uma excelente maneira de aplicar esse ensinamento estoico no dia a dia. A atenção plena nos ajuda a nos ancorar no momento presente, observando nossos pensamentos e emoções sem julgamento. Ao cultivar essa prática, podemos reduzir a ansiedade e o estresse, aumentando nossa capacidade de responder de maneira serena e racional às situações que enfrentamos. A atenção plena não apenas melhora nosso bem-estar mental, mas também nos permite tomar decisões mais ponderadas e viver de acordo com nossos valores. Epicteto, outro filósofo estoico, nos lembra que a chave para uma vida tranquila está em focar no que está sob nosso controle. O passado e o futuro não estão, mas nossas ações presentes estão. Ele nos instrui a aceitar o que aconteceu e a ter fé no que está por vir, enquanto nos dedicamos ao que podemos fazer agora. Este foco no presente nos liberta do peso das preocupações inúteis e nos capacita a viver de maneira mais plena e produtiva. O estoicismo também sugere práticas diárias para ajudar a manter nossa atenção no presente. Uma dessas práticas é a reflexão matinal e vespertina, onde dedicamos tempo para contemplar nossas ações passadas e futuras, mas com o objetivo de melhorar nosso presente. Ao refletir sobre nossas intenções para o dia e revisar nossos feitos ao final dele, podemos alinhar nossas ações com nossos princípios estoicos. Em resumo, focar no presente é uma prática central do estoicismo que nos ensina a viver de maneira mais consciente e eficaz. Ao libertar-nos das correntes do passado e das preocupações com o futuro, podemos usar nosso tempo com sabedoria, agindo de acordo com nossos valores e objetivos. Essa abordagem não apenas melhora nossa qualidade de vida, mas também nos capacita a enfrentar desafios com serenidade e determinação. Viver no presente, como nos ensinam os estoicos, é viver plenamente. Seção 3. Priorizar o essencial. Os estoicos nos ensinam a distinguir entre o essencial e o supérfluo. A filosofia estoica enfatiza a importância de focar no que é verdadeiramente significativo e de deixar de lado as distrações que não contribuem para o nosso bem-estar ou para o nosso crescimento pessoal. Epicteto, em seu manual, nos orienta a concentrar nossos esforços naquilo que está sob nosso controle e a aceitar com serenidade aquilo que não podemos mudar. Esta distinção é crucial para uma gestão eficaz do tempo. Epicteto nos lembra que muitas coisas na vida estão além do nosso controle. As opiniões dos outros, eventos externos e até mesmo certos aspectos de nossa própria saúde. No entanto, nossas ações, atitudes e reações estão completamente sob nosso controle. Aplicando este princípio à gestão do tempo, devemos priorizar atividades que realmente importam e que estão alinhadas com nossos valores e objetivos. Para aplicar esse ensinamento estoico de maneira prática, uma abordagem eficaz é a criação de uma lista de prioridades. Identificar claramente o que é mais importante em sua vida permite que você direcione seu tempo e energia para essas áreas. Assegure-se de que suas prioridades reflitam seus valores e objetivos mais profundos. Esta lista deve ser uma representação fiel do que você considera essencial para o seu bem-estar e realização pessoal. Após definir suas prioridades, o próximo passo é eliminar tarefas desnecessárias que consomem tempo sem agregar valor.
O estoicismo nos ensina a praticar a arte da simplicidade e a viver com intencionalidade. Pergunte-se constantemente: esta tarefa me aproxima dos meus objetivos? Ela está alinhada com meus valores? Se a resposta for não, considere eliminar ou reduzir essa atividade. Esta prática de priorização não é apenas uma técnica de gestão de tempo, mas um exercício de autoconhecimento e disciplina. Ao eliminar o supérfluo, você cria espaço para o que realmente importa. Essa abordagem estoica nos ajuda a evitar o desperdício de tempo em atividades que, no final das contas, não contribuem para nosso crescimento ou felicidade. Além disso, priorizar o essencial envolve também a capacidade de dizer não. Muitas vezes, assumimos compromissos e responsabilidades adicionais que nos desviam de nossos objetivos principais. Aprender a dizer não de maneira assertiva é uma habilidade valiosa que os estoicos encorajam. Ao proteger nosso tempo e energia, podemos nos dedicar plenamente ao que realmente importa. Marco Aurélio, em suas Meditações, também nos aconselha a simplificar nossas vidas, concentrando-nos no essencial. Ele escreve: se você busca tranquilidade, faça menos, ou, mais precisamente, faça apenas o que é essencial, o que a razão social de um ser requer e na maneira exigida por essa razão. Isso traz a dupla satisfação: fazer menos, melhor. Essa citação ressalta a importância de não apenas fazer menos, mas fazer melhor com mais atenção, intenção e qualidade. Para incorporar essas práticas no dia a dia, considere começar cada manhã revisando sua lista de prioridades. Determine quais são as tarefas mais importantes e dedique a elas seu tempo mais produtivo. Revise essa lista regularmente para garantir que suas atividades estejam alinhadas com seus objetivos e valores. Em resumo, priorizar o essencial é uma prática central do estoicismo que nos guia para uma vida mais intencional e focada. Ao identificar o que realmente importa e eliminar o supérfluo, podemos usar nosso tempo de maneira mais eficaz e viver de acordo com nossos princípios estoicos. Essa abordagem não só nos ajuda a alcançar nossos objetivos, mas também nos proporciona uma vida mais tranquila e satisfatória. Seção 4. A arte de dizer não. Aprender a dizer não é uma habilidade crucial para aproveitar bem o tempo, e essa prática é amplamente valorizada pelos estoicos. Sêneca, um dos grandes filósofos estoicos, enfatiza a importância de não se sobrecarregar com compromissos e responsabilidades desnecessárias. Ele nos alerta que uma vida cheia de distrações e atividades sem propósito nos afasta de nossos objetivos e impede o nosso desenvolvimento pessoal. Ao dizer não a convites, pedidos ou atividades que não são essenciais, você protege seu tempo e energia para o que realmente importa. Esta seletividade é uma forma de respeito próprio e uma maneira de assegurar que suas ações estejam alinhadas com seus valores e objetivos. O tempo é um recurso finito e cada sim que dizemos a algo trivial é um não a algo potencialmente mais significativo. Sêneca nos lembra que devemos ser os guardiões de nosso tempo. Em sua obra Sobre a Brevidade da Vida, ele argumenta que a maioria das pessoas se comporta como se tivesse uma quantidade infinita de tempo, gastando-o indiscriminadamente. No entanto, para viver de acordo com os princípios estoicos, é essencial reconhecer a escassez do tempo e agir com intenção e propósito. Para desenvolver a arte de dizer não, é necessário entender suas prioridades. Primeiro, tenha clareza sobre o que é verdadeiramente significativo para você. Isso pode incluir suas metas pessoais, seu desenvolvimento espiritual, suas responsabilidades familiares ou suas ambições profissionais. Ao ter uma visão clara de suas prioridades, você pode avaliar cada pedido ou convite que recebe e decidir se ele contribui para esses objetivos ou se é uma distração.
Quando confrontado com uma solicitação, reserve um momento para refletir antes de responder. Pergunte a si mesmo: isso está alinhado com meus objetivos e valores? Isso trará um benefício real para a minha vida? Se a resposta for não, tenha a coragem de recusar educadamente. Lembre-se de que dizer não é um ato de egoísmo, mas sim um ato de autodisciplina e clareza de propósito. Praticar a arte de dizer não também envolve a comunicação assertiva. É importante ser direto, mas respeitoso ao recusar um pedido. Você pode agradecer pela oferta e explicar brevemente por que não pode aceitá-la, enfatizando seu compromisso com suas prioridades. Uma resposta simples e cortês pode ser: obrigado pelo convite, mas estou focado em alguns projetos importantes no momento e não poderei participar. Além disso, cultivar a capacidade de dizer não ajuda a evitar o esgotamento. Muitas vezes, assumimos mais do que podemos lidar, levando a um estado de sobrecarga e estresse. Ao ser seletivo com seus compromissos, você preserva sua energia e mantém um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal. Isso permite que você dedique tempo de qualidade às atividades que realmente importam e que trazem satisfação e realização. Os estoicos também nos ensinam que dizer não, às vezes, significa dizer sim para nós mesmos. Ao proteger nosso tempo e energia, criamos espaço para o autocuidado, a reflexão e o crescimento pessoal. Este tempo pode ser usado para meditação, leitura, exercício físico ou simplesmente para estar presente com nossos entes queridos. Esses momentos de qualidade são essenciais para uma vida equilibrada e plena. Em resumo, a arte de dizer não é um componente vital da filosofia estoica e uma prática essencial para uma gestão eficaz do tempo. Ao ser seletivo com seus compromissos e focar no que é verdadeiramente significativo, você pode viver de acordo com seus valores e objetivos, evitando o desperdício de tempo em atividades que não agregam valor. A coragem de dizer não é, em última análise, uma expressão de autodisciplina e respeito por si mesmo, permitindo que você aproveite melhor o tempo e viva uma vida mais intencional e realizada. Seção 5. Reflexão diária. A reflexão diária é uma prática essencial no estoicismo, pois permite uma autoavaliação contínua e um ajuste constante de nossas ações. Para os estoicos, esta prática era uma forma de manter a mente focada, ajustar o comportamento e garantir que suas ações estivessem alinhadas com seus princípios e valores. Marco Aurélio, o imperador filósofo, foi um exemplo clássico dessa prática. Em suas meditações, ele registrava diariamente seus pensamentos, reflexões e aprendizados. Esse hábito de escrever e refletir ajudava-o a manter a clareza e a sabedoria em suas decisões. Ele usava esse tempo para revisar suas ações, reconhecer suas falhas e encontrar maneiras de se aprimorar constantemente. Ao adotar a prática de reflexão diária, você pode seguir os passos de Marco Aurélio e outros estoicos, garantindo que seu tempo seja usado de maneira mais consciente e produtiva. Para começar, reserve alguns minutos todas as noites para refletir sobre o seu dia. Encontre um espaço tranquilo onde você possa se concentrar sem distrações. Durante esse tempo, considere os seguintes pontos: revisão das ações. Analise as atividades do dia e pergunte a si mesmo se suas ações foram produtivas e alinhadas com seus valores e objetivos. Identifique momentos em que você agiu de maneira eficaz e também aqueles em que perdeu tempo com distrações ou tarefas triviais. Aprendizados do dia. Pense nas lições que o dia lhe trouxe. O que você aprendeu com suas interações e experiências? Como esses aprendizados podem ajudá-lo a melhorar e a ser mais eficiente no uso do seu tempo? Reconhecimento das falhas. Reconheça as áreas em que você poderia ter agido melhor. Não se julgue severamente, mas use essas falhas como oportunidades de crescimento.
Pergunte-se como você pode evitar cometer os mesmos erros no futuro. Planejamento para o futuro. Use essa reflexão para planejar o dia seguinte. Defina suas prioridades e determine as tarefas mais importantes que você precisa realizar. Isso ajudará a começar o próximo dia com clareza e propósito, evitando o desperdício de tempo em atividades não essenciais. Gratidão e positividade. Termine sua reflexão diária com um momento de gratidão. Reconheça as coisas boas que aconteceram durante o dia e as pessoas que contribuíram para o seu bem-estar. Cultivar uma atitude de gratidão pode melhorar sua perspectiva e motivação para o dia seguinte. Para tornar essa prática mais eficaz, considere manter um diário onde possa registrar suas reflexões diárias. Escrever seus pensamentos ajuda a cristalizar suas ideias e a criar um registro que pode ser revisitado para medir seu progresso ao longo do tempo. O diário não precisa ser extenso. Mesmo algumas linhas por dia podem ser extremamente valiosas. Além disso, a prática de reflexão diária pode ajudá-lo a identificar padrões em seu comportamento e uso do tempo. Ao perceber onde você tende a perder tempo ou se desviar de seus objetivos, você pode fazer ajustes conscientes para melhorar sua eficiência. Por exemplo, se notar que gasta muito tempo nas redes sociais, pode decidir limitar esse tempo ou programá-lo para momentos específicos do dia. A reflexão diária também promove a autocompaixão e a aceitação. Entender que todos têm dias bons e ruins permite que você lide melhor com os contratempos e continue avançando. Os estoicos acreditavam na resiliência e na capacidade de se levantar após cada queda, e a prática de reflexão diária é uma ferramenta poderosa para cultivar essa mentalidade. Por fim, a reflexão diária é uma maneira de reconectar-se com seus objetivos e reafirmar seu compromisso com uma vida bem vivida. Ao reservar tempo para essa prática, você está investindo em seu crescimento pessoal e no uso consciente do tempo, seguindo os ensinamentos dos grandes estoicos. Isso não só melhora sua eficiência, mas também enriquece sua jornada, tornando-a mais significativa e alinhada com seus valores. Incorporar a reflexão diária em sua rotina pode transformar a maneira como você gerencia seu tempo e enfrenta os desafios diários. Adote essa prática estoica e observe como ela pode ajudar a viver uma vida mais intencional, focada e gratificante. Seção 6. Aceitar a impermanência. A filosofia estoica enfatiza a natureza passageira da vida e de todas as coisas ao nosso redor. Os estoicos, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, nos lembram constantemente que tudo é temporário e que devemos aceitar a impermanência como uma parte fundamental da existência. Esse entendimento é crucial para aprender a valorizar o tempo e viver de maneira mais consciente e intencional. Sêneca, em sua obra Sobre a Brevidade da Vida, argumenta que não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele. Ele nos incentiva a viver cada dia como se fosse o último, aproveitando ao máximo cada oportunidade que a vida nos oferece. Ao abraçar a impermanência, aprendemos a valorizar cada momento e a evitar a procrastinação. Valorizando o tempo presente, compreender que o tempo é um recurso finito e que cada momento é único, nos ajuda a estar mais presentes em nossas vidas. Quando aceitamos a impermanência, nos tornamos mais conscientes da importância de cada instante. Em vez de nos perdermos em arrependimentos pelo passado ou em ansiedades pelo futuro, focamos no aqui e agora, onde realmente podemos fazer a diferença. A urgência da ação, a aceitação da impermanência cria um senso de urgência saudável. Sabendo que nosso tempo é limitado, somos motivados a agir agora, em vez de adiar tarefas importantes. Essa mentalidade estoica nos incentiva a aproveitar as oportunidades imediatamente, sem esperar por um momento perfeito que pode nunca chegar.
Esse princípio pode ser especialmente útil na realização de projetos, na busca por nossos sonhos e na melhoria contínua de nós mesmos. Evitar a procrastinação. Procrastinação é frequentemente o resultado de subestimar o valor do tempo e de acreditar erroneamente que sempre teremos mais tempo no futuro. A filosofia estoica, ao nos lembrar da impermanência, combate essa tendência. Quando percebemos que cada momento perdido é uma oportunidade que nunca mais voltará, nos tornamos mais diligentes em nossas tarefas e mais comprometidos em fazer o melhor uso possível do nosso tempo. Apreciar o presente. Aceitar a impermanência também nos ajuda a apreciar as pequenas coisas da vida. Cada encontro com amigos, cada pôr do sol, cada pequena vitória diária ganha um novo significado quando entendemos que essas experiências são passageiras. Esse apreço pelo presente nos enriquece e nos faz viver com mais gratidão e alegria. Focar no essencial. Ao entender a impermanência, também somos levados a focar no que realmente importa. Epicteto nos ensina a distinguir entre o que está sob nosso controle e o que não está. Ao aplicar essa sabedoria à gestão do tempo, concentramos nossos esforços nas atividades e relacionamentos que realmente importam, deixando de lado preocupações e ocupações triviais. Viver com propósito. Aceitar a impermanência nos leva a viver com propósito. Quando sabemos que nosso tempo é limitado, nos tornamos mais intencionais sobre como o utilizamos. Definimos metas claras e nos dedicamos a elas com determinação, sabendo que cada dia é uma oportunidade de avançar em direção aos nossos objetivos. A filosofia estoica nos encoraja a alinhar nossas ações com nossos valores, garantindo que estamos vivendo de acordo com nossos princípios mais profundos. Resiliência e adaptabilidade. A aceitação da impermanência também nos torna mais resilientes e adaptáveis. Quando entendemos que mudanças e perdas são inevitáveis, nos preparamos melhor para lidar com elas. Desenvolvemos uma mentalidade que nos permite enfrentar desafios com coragem e serenidade, sabendo que até os momentos difíceis são temporários. Essa resiliência é uma das maiores forças que podemos cultivar, nos ajudando a navegar pela vida com sabedoria e graça. Aceitar a impermanência é um dos ensinamentos mais profundos do estoicismo. Ao reconhecer que tudo é passageiro, aprendemos a valorizar cada momento, a agir com urgência e a viver com propósito. Essa mentalidade nos permite evitar a procrastinação, apreciar o presente e focar no essencial. Os estoicos nos ensinam que, ao abraçar a natureza efêmera da vida, podemos viver de maneira mais plena, consciente e intencional, fazendo o melhor uso possível do nosso tempo limitado. Conclusão final. Em resumo, os ensinamentos estoicos nos oferecem valiosas lições sobre como aproveitar bem o nosso tempo. Ao valorizar o tempo, focar no presente, priorizar o essencial, aprender a dizer não, praticar a reflexão diária e aceitar a impermanência, podemos viver de maneira mais plena e significativa. Aplique esses princípios no seu dia a dia e veja como sua relação com o tempo se transforma. Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal Despertar Reflexões para mais conteúdos inspiradores. Até a próxima!